Então, ensaiando de novo, queria começar essa sessão fazendo uma pequena homenagem, uma pequena lembrança ao professor Ricardo Ribeiro Terra, que sempre incentivou as traduções, acho que principalmente no caso da primeira leva, vamos chamar assim, das traduções das críticas, né? E agora também com essa nova leva, que aqui representada pelo Conflito das Faculdades, do qual ele assina a introdução. Vão fazer parte dessa mesa os tradutores, que eu vou apresentar em seguida, mas eu gostaria de agradecer muito a Monique Lushoff, que é professora de ética na Universidade Estadual de Campinas, que pesquisa, tem 2 linhas de pesquisa, que é Razão Prática, Comunidade e Senso Comum em Kant, e uma segunda linha, que é a Teoria Crítica e Feminismo, Economia, Cultura e Normatividade. Para quem não sabe, mas ela já foi apresentada, ela é tradutora da Crítica da Razão Prática, e também participou, tem várias outras traduções em revistas, mas ela participou da tradução também dos primeiros princípios metafísicos da doutrina da virtude, e está traduzindo agora, então, as lições de direito natural, né? E fazem parte, então, da mesa o André Rodrigues Ferreira Pérez, que é um dos tradutores, que é mestre em filosofia pela USP, mestrado sobre analogia em Kant, e faz doutorado agora também no departamento, com o tema A Polissemia da Noção de Transcendental em Kant. E o nosso também colega, Luiz Gonzaga Camargo Nascimento, como tradutor, que fez mestrado também na filosofia, com uma dissertação sobre a liberdade moral em Kant, e agora o doutorado é sobre arquitetônica, né? Sobre a incompletude do direito. Sobre a incompletude do direito público no Kant também. Então, Monique vai primeiro, né, Monique? Depois vocês fazem as considerações. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite do Márcio, do Fernando e do Luiz Fernando, né, pela organização desse evento. É um prazer enorme voltar a discutir tradução. Acho que faz bastante tempo, né, que a gente não se reúne para fazer um debate sobre traduções. O que eu me lembro, o último, só tenho alguma recordação, né, de 2018, então, uns anos aí. E eu queria também mencionar o Ricardo, assim como o Márcio, né? Porque o Ricardo foi uma figura muito importante para o estímulo da tradução aqui na USP, né? Então, o nosso grupo de traduções, né? O Fernando, eu, Bruno, Diego, Nathalie participou por um certo tempo. A gente tinha um grupo que era realmente instigado pelo Ricardo. Acho que a história é um pouco essa, né? O Márcio fez a revisão técnica do texto da Clélia, depois ela iria lançar a Metafísica dos Costumes, e aí o Ricardo assumiu a tarefa de fazer uma revisão técnica, e depois montamos um grupo de tradução que acabou sendo muito profícuo, né? Foi o Bruno, Diego e eu traduziu a doutrina da virtude, né, os princípios da doutrina da virtude. Depois, Fernando assumiu esse grande projeto das críticas e deixou a crítica da razão prática como minha responsabilidade. E a gente tem na gaveta essa tradução das lições de direito natural, Feyerabend, que provavelmente em breve... Eu tive um filho no meio do caminho, tá? Então, em breve essa tradução deve sair. Bom, então, prazer enorme estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer ao Márcio, especialmente, porque, além do Ricardo, aqui na USP, um dos grandes estímulos para a tradução é o próprio Márcio, né? Eu lembrar a coleção Pólen, a gente já conversa sobre tradução há muito tempo. O projeto inicial das lições de ética era para ser publicado ali pela Iluminuras. Mas o Bruno foi mais rápido, e eu agradeço, porque ele tirou essa responsabilidade.
E o Márcio faz um tipo de tradução que remonta à tradição do Rubens Rodrigues Torres Filho, que, na minha opinião, é um dos melhores tradutores. É um tradutor no qual eu gosto de me inspirar bastante. E é um prazer também estar discutindo aqui com o Bruno Cunha, né? A gente tem também já uma história de debates, e você tem se tornado um nome muito importante na tradução do Kant, né? Como o Márcio falou, é um trabalho numeroso e excelente, né? Então, é um prazer prazer receber, né, todas essas publicações vindas aí da Voz e da Editora Unesp também. Bom, antes de começar a minha fala, eu queria ressaltar a importância do trabalho de tradução, né? Para quem é tradutor sabe o quanto o trabalho de tradução é negligenciado, né? Desmerecido no nosso meio acadêmico. E eu queria ressaltar algo que o Márcio já falou um pouco na nossa discussão anterior, que uma boa tradução ela não é só importante para divulgação, para aulas de graduação, né, para o público iniciante, para dar acesso ao pensamento. Né? Uma nova tradução é muito importante também para os pesquisadores. Mesmo que o público-alvo não seja um pesquisador, uma nova tradução provoca novas investigações, né? Provoca novas leituras e consolida o debate entre os pesquisadores especializados também. Então, eu acho que o trabalho de tradução, para mim, é um trabalho filosófico fundamental, né? Principalmente quando se estuda filosofia em outra língua. Então, para mim, foi uma alegria ver finalmente publicado o Conflito das Faculdades. Vocês já estão trabalhando, já tinha notícias disso, o Tato já tinha falado que vocês estavam trabalhando há bastante tempo nessa tradução do Conflito das Faculdades, que é um texto que se tornou extremamente atual, né? Na medida em que ele reflete algo muito, né, reflete a nossa própria época, o que tem acontecido nos últimos tempos, né, na nossa política, que é um período de obscurantismo, né, que se assemelha ao período de obscurantismo vivido pelo Kant sob o regime do Frederico Guilherme II. Né? Então, como o Ricardo apresenta, né, fala bastante na sua apresentação, o texto do Conflito ele não é só interessante para entender, né, o próprio pensamento político do Kant, mas ele é um texto que nos faz pensar sobre nosso próprio tempo, nos ajuda a pensar sobre o nosso próprio tempo. O tempo, enfim, de aproximação entre governo e religião, de tentativas de controle do pensamento acadêmico, né, de cortes imensos no orçamento das universidades, na área de educação como um todo. Né? Então, esse texto ele não é não só importante no sentido de promover novas investigações dos Kant Scholars, né, para a pesquisa kantiana, mas é um texto que pode ser muito usado para pensar o presente. Então, a apresentação do Ricardo, uma pena que o Ricardo não esteja aqui, mas a apresentação do Ricardo insiste exatamente nessa atualidade do conflito das faculdades. Oi, Ricardo. Oi. Vindo no carro. Então, com esse do conflito, né, a gente consegue compreender, e o texto do Ricardo é muito importante para mostrar isso, o processo de formação das universidades, né, como as universidades foram se formando historicamente, e isso por si só já ajuda a compreender as nossas próprias instituições, mas principalmente o Ricardo mostra como o Kant apresenta um diagnóstico de época da universidade que tem... né, o que acontece, na verdade, quando a universidade perde os seus pilares fundamentais, que é a autonomia e a liberdade de pensamento. Né? Então, quando a autonomia, a liberdade de pensamento é impedida ou bloqueada pelo controle do Estado. Então, antes do nosso debate sobre tradução, eu gostaria de destacar as palavras finais do texto do Ricardo, que insiste exatamente nessa atualidade do conflito. O Ricardo diz o seguinte: as reflexões kantianas, é o finalzinho do texto da apresentação, para quem tem o livro em mãos. As reflexões kantianas sobre a necessária liberdade, a
comunicação entre os cidadãos, na busca pela verdade, e a autonomia da Faculdade de Filosofia, dão-nos as pistas inestimáveis para a compreensão e para a resistência diante do descalabro profundo, mas não irrevogável, de nossa época. Então, o meu ímpeto seria falar sobre a atualidade das faculdades, mas, como a tarefa que eu recebi não é essa, mas é de debater a tradução, né, vou tentar fazer um comentário sobre não só a tradução, mas o aparato crítico. Né? Então, na minha fala eu vou fazer 3 movimentos. Né? No primeiro lugar, eu vou destacar os méritos dessa tradução. Gostei muito da tradução. Então, gostaria, em primeiro lugar, traduzir não é uma tarefa fácil. Então, eu queria, em primeiro lugar, destacar os méritos da tradução e do aparato crítico. Depois, eu queria colocar alguns problemas, né? Não estou aqui só para concordar e para elogiar, mas para colocar problemas com algumas partes, na verdade, algumas escolhas de termos que eu acho relevantes. Obviamente, não vou falar sobre a tradução toda, mas vou me referir a algumas partes. E, por fim, eu queria colocar algumas questões sobre o aparato crítico, né? Que é a parte mais filosófica. Né? Então, não vai ser só um debate sobre termos de tradução, mas também sobre o que vocês escreveram. Né? Eu queria colocar alguma pergunta. Então, em primeiro lugar, eu queria ressaltar 2 grandes méritos da tradução. Primeiro é a fluência, né? Como o texto chega para o português. A gente já estava discutindo isso com o Bruno, foi uma pergunta do Fernando, porque uma das nossas principais preocupações quando a gente montou um grupo de tradução era exatamente ter um texto não só acessível, mas agradável ao leitor. Né? E eu acho que vocês cumpriram muito bem essa tarefa. O texto realmente está, mesmo os períodos longos, eles estão... É fácil de ler. Eu acho que é fácil de citar, isso ninguém considera muito, mas é fácil de citar em aula. Às vezes você quer citar um trecho, mas o trecho tem 21 linhas. Como é que você faz isso na sala de aula? Então, o texto de vocês está agradável aos nossos ouvidos, né? Principalmente para... Né, enfim, eu gosto muito das traduções do Mourão. Acho que são traduções muito boas. Tem, claro, pontualmente alguns problemas. Mas o português de Portugal não soa muito estranho. Né? Então, é muito bom ter uma tradução para o português brasileiro, que é imediatamente claro aos nossos ouvidos. Só para dar um pequeno exemplo, na segunda tradução, eu peguei só uma frase para comparar. Na tradução do Mourão, tem uma frase que ele traduz assim: presentemente já se pôs cobro a esse deslate. E a tradução de vocês ficou: a partir de agora, esses abusos estão sob controle. Né? Faz muita diferença para chegar. Então, a tradução está muito inteligível para o leitor brasileiro. Para além da tradução, acho que eu queria ressaltar a importância do aparato crítico, né, que ajuda muito o leitor ou a leitora. A apresentação do Ricardo, acho que além de ressaltar essa atualidade do conflito das faculdades, também dá um panorama de como acontecia a formação das universidades alemãs e qual era o projeto das universidades, explicando principalmente a questão do funcionalismo público, como as universidades eram destinadas ou tinham como finalidade, principalmente as universidades alemãs, né, o Ricardo menciona 3 delas, universidades alemãs do século XVIII, como elas eram pensadas para formar um quadro administrativo do Estado, né, para formar funcionários públicos. Quando a gente entende essa estrutura, né, como acontece essa organização histórica das universidades, é muito mais fácil entender do que se trata, né, do que o conflito trata. Né, qual é o conflito entre as faculdades superiores e a faculdade de filosofia? Né? Por que
as superiores estão a mando do Estado, são controladas pelo Estado, e a Faculdade de Filosofia é aquela que tem que permanecer livre e apresentar as críticas em relação às faculdades superiores. Então, ao mesmo tempo em que o Ricardo, né, apresenta como Kant concebe a universidade, como o projeto das universidades era pensado na época, né, como uma universidade cosmopolita, né, Kant principalmente é um projeto de uma universidade cosmopolita, o Ricardo apresenta qual era o posicionamento do Kant enquanto professor, que era o que a gente estava discutindo um pouco, né, agora há pouco. O Kant, enquanto professor universitário, ele estimulava o processo de reflexão dos alunos. Ele era contra copiar as aulas, porque ele queria que os alunos pensassem por si mesmos. Então, o Ricardo insiste muito na apresentação nessa ideia do pensar por si mesmo, pensar em conjunto e pensar de maneira consequente, ou seja, como as máximas do pensar, que são fundamentais para a filosofia política do Kant, aparecem ali claramente no conflito. Então, esse texto eu acho fundamental, esse texto do Ricardo como apresentação, mas, para além do texto do Ricardo, essa edição conta também com 2 anexos, que eu não entendi por que chamam anexos, né? Depois vocês, porque o apêndice, o Kant chama um monte de coisa de apêndice. Se fizesse apêndice também, o leitor ia falar, é apêndice do Kant ou é apêndice de uma pessoa superior? Nós temos, mas, enfim, vocês montaram um aparato crítico que é bastante interessante, né? O Gonzaga faz um mapeamento histórico dos reinados dos 5 Fredericos, Fredericolândia, né, toda. E eu gostei especialmente do texto do André, que traça a origem do conflito, né? Quais eram, não só as personagens, né, as personagens envolvidas nas polêmicas que levam Kant a escrever o conflito das faculdades, né, e também as várias versões do conflito, a ideia originária, como isso foi se desdobrando, etc. Mas eu acho principalmente interessante o seu texto porque você traz trechos do Edito de Religião e do Edito de Censura de 1788, ao qual o Kant está respondendo. Então, essa sua referência aos éditos ajudam a tornar mais concreto, a gente figura mais concretamente qual era o grau de censura imposto na época, né? Para os professores universitários. Para além desse aparato, eu queria indicar também um artigo do Bruno Nadai, que também traça essa versão histórica, né, do como Kant chega no conflito das faculdades, que saiu na Estúdia Kantiana recentemente, junto com um artigo do Ricardo também, que é uma primeira versão dessa apresentação. Tá? Então, a gente tem um bom aparato crítico para discutir os conflitos. E o trabalho de notas, também vocês fizeram um trabalho bom de seleção e organização de notas explicativas. Eu só acho que vocês poderiam ter dado mais crédito ao Ferrier e ao Brandt e o... Como é o nome do outro? Ludwig. Giordanetti. Giordanetti. Né? Que são os que fazem a edição da Felix Meiner, né? E a edição do Ferrier. Eu acho que quando vocês fizeram, tem muitas notas que são parecidas, próximas. Então, talvez seria o caso de mencionar isso no começo das notas. Olha, parte das nossas notas foram baseadas nesse trabalho, que é um trabalho extraordinário. Você pega o livro de notas do Ferrier, assim, gigantesco, né? Mas acho que vocês fizeram um bom trabalho de seleção dos pontos importantes, o que o leitor precisa saber realmente para entender cada referência, né, bom, então, passar dessa parte mais legal, né, que é só elogiar, vamos para a parte mais difícil, que é a parte de discordância. Não vou fazer, claro, não vou fazer um levantamento de erros e acertos. Eu acho que os erros e acertos, quem sabe melhor dos erros e acertos é o próprio tradutor, porque quem traduz fica constantemente pensando aquilo que poderia ter sido expressado melhor, né? Então, o trabalho de tradução é um trabalho infinito, continua
Um trabalho miserável, na verdade, né? Porque você fica horas pensando nos termos e repensando, você vai para o ponto de ônibus, continua pensando. E esse trabalho não para, né? Quando você vai usar, principalmente quando eu vou dar aula sobre a crítica da razão prática, volta tudo, eu falo, eu vou usar a tradução do Mourão. Não vou ter problema. Então, só selecionei alguns pontos que, ultimamente, para mim, quer dizer, para todo mundo que trabalha com o Ricardo, acho que talvez ficar certo também, são bastante importantes, que são termos relacionados à ideia de público e o conceito de Gelehrter, que vocês traduziram como erudito, e eu concordo com a tradução, acho que é uma boa tradução, mas são termos de difícil tradução. No prefácio do conflito, Kant rebate as acusações do Wöhler, dizendo que a religião que Wöhler diz que a religião nos limites da simples razão teria causado dano à religião pública do país, né? E o Kant rebate essa ideia dizendo que se trata de um livro incompreensível e hermético para o público. A gente se sente até bem, né? Incompreensível e hermético para o público, e ele usa publicum aqui, né? E o Kant diz que esse livro representa apenas o debate entre os eruditos das faculdades, a Fakultätsgelehrten, do qual o povo das Volk nem toma conhecimento. Então, eu gostaria de pegar alguns termos relacionados a essa ideia de público, porque no conflito das faculdades fica muito mais claro o que o Kant chama de público e dos tipos de público que existem, né? Tem o povo, mas tem o público de letrados ou o público de eruditos. Então, Kant insiste que os textos filosóficos e o debate filosófico não vão para o grande público. Então, aqui a gente começa a entender bem a limitação do conceito de esfera pública, né, que o Haber vai chamar depois de conceito de esfera pública kantiano. Né? A audiência visada não é o público geral, mas é o público dos eruditos das universidades, que tem que se manter livre para julgar publicamente. Daí o Kant, nessa resposta ao Wöhler, ele explica suas responsabilidades como Lehrer der Jungen, né, é o professor da juventude, e Volkslehrer, que vocês traduziram como professor do povo. Né? Ele diz, bom, eu não tenho, enquanto tanto como professor da juventude como professor do povo, eu não posso ser acusado. Eu gostaria de discutir exatamente essa tradução para o professor do povo, Volkslehrer, que é uma tradução super difícil, né? Vocês usam também professor popular em outros momentos. Eu acho que seria importante, talvez não achar uma outra expressão, mas pelo menos ter uma explicação mais incisiva sobre o que quer dizer professor do povo. Porque o próprio Kant explica, né, que é um professor num cargo público que não pode apresentar suas opiniões privadas, mas só aquilo que é sancionado pelo Estado na sua posição pública. E o Kant fornece essa explicação na página 44 da tradução de vocês, num momento em que ele afirma, né, somente aqueles que são designados como Volkslehrer, né, como professores do povo em escolas e púlpitos, são vinculados ou obrigados ao resultado desses debates que a soberania do país sanciona. Então, a primeira coisa que eu queria notar é que vocês comeram uma parte da frase. Aquela coisa chata, né? É só a primeira, viu? De algumas... Eu não fiz uma comparação precisa, não fiquei enfim, olhando todas as passagens em alemão, mas eu peguei um dos problemas deles. Em alemão was die Landherrschaft zum öffentlichen Vortrag für diese
sanktioniert. Vocês comeram zum öffentlichen Vortrag dieser. Vocês traduziram só como que a soberania do país sanciona. A tradução completa seria que a soberania do país sanciona em vista da exposição pública. O Mourão traduz que a autoridade do país sanciona em vista da exposição pública, e o Ferrier explica mais ainda. Ele diz que a souveraineté a ratifié à leur attention en vue d'en faire l'exposition pública. Então, a nota do Ferrier é bem esclarecedora para mostrar a importância desse termo, né? Que os professores em cargos públicos, né? Volkslehrer seria algo do tipo, né? Professores em cargos públicos. O Ferrier diz que essa expressão de öffentliche Vortrag, né? Exposição pública, era a expressão usada no contexto universitário exatamente para a exposição de doutrinas sancionadas pelo Estado. Né? Ou seja, indica que tem um controle do Estado sobre a posição desses professores. Então, eu acho que a ideia de professor do povo ou professor popular não capta exatamente esse sentido. Né? Parece, enfim, eu também não sei qual seria uma boa solução. Professor encarregado da instrução. Mas professor do povo dá uma outra impressão. Parece que é um professor que se refere imediatamente ao povo. É o Kant como professor dos jovens e como professor genérico, né, para o público em geral. E não é isso. Não é o Kant enquanto professor que fala para o povo. Né? É um professor num cargo dentro de uma universidade. São os homens de negócio. Né? Não exatamente como homem de negócio, porque os homens de negócio são aqueles que não exercem muito bem a sua função de erudito. Né? Mas você tem o Kant, por exemplo, ele não se autodesigna como homem de negócio. Né? Ao contrário, ele é um erudito, que é um Volkslehrer, ele é um professor que está na universidade pública e que também sofre o controle do Estado, em certa medida, mas ele é pertencente à faculdade de filosofia, que tem a liberdade, né, de questionar os decretos do Estado. Ele advoga. Bem lembrado. E segue os manuais. Bom, então, acho que seria importante pensar melhor, né, ou pelo menos puxar uma nota, né, sobre o Volkslehrer. E, em segundo lugar, acho que pensar melhor, né, no que é o Volkslehrer, não só o Volkslehrer, mas o posicionamento, né, quem é erudito, quem é Volkslehrer, quem é Gelehrter, quem é Lehrer, Gelehrter, Volkslehrer, e os homens de negócio, né, os literatos, ajuda a pensar melhor na noção de público. Tem os Beamte. Beamte que tem que tomar cuidado. Exato. Então, com esses termos todos, eles ajudam a gente a pensar como acontece a noção, né? O que o Kant quer dizer com essa noção de público? Né? Principalmente que existem dois públicos. Você tem o debate dos eruditos, entre os eruditos, que não tem como audiência geral, como eu disse, né? O público geral ou o povo. Né? No debate entre os partidários do esclarecimento, eles chamam o povo de Haufe, que é a grande massa, né? Ou seja, o debate dos eruditos não chega no povo, não se pretende chegar até o povo. Porque eles consideram perigoso. Tem todo um debate entre os partidários do esclarecimento a favor do controle de opiniões, dizendo, não, a gente tem que discutir aqui entre a gente, porque se chegar no povo, pode causar uma desordem civil. Né? E essa fala fica clara, né? O Ernst Klein é um dos caras que defende um certo controle pelo Estado
um dos grandes partidários do esclarecimento, um dos braços direitos do Frederico II, que escreveu o Código Civil alemão, né? O Ernst Klein. Participou do... Ele sustentava que era preciso ter um controle, não só da opinião, como da imprensa, né? E o Kant, em certa medida, ele adota essa distinção entre o povo, o público geral, e o público dos eruditos. Aí ele diz, o debate das doutrinas tem que acontecer no interior da comunidade dos eruditos. E o resultado dessas ideias, isso está no trecho que eu apontei para vocês, o resultado dessas ideias tem que ser sancionado pelo Estado, pelo governo. Isso aparece depois, né, com essas distinções todas que o Kant faz. Então, você tem um posicionamento favorável do Kant a uma certa regulamentação, uma certa compilação dos resultados dos debates entre os eruditos antes de chegar até o povo. Então, vou pular umas partes aqui, que senão vou me alongar muito. O Kant diz no Conflito das Faculdades, né, a gente sempre acha que o Kant está falando pela liberdade total de pensamento, né? Não é isso, acho que o artigo do Bruno também ressalta esse ponto. Tem toda uma estrutura de funcionamento do debate público. O debate público não é dizer o que quiser ou dar a sua livre opinião, né? Tem uma estrutura. O Kant diz, sempre deverá haver prescrições estatutárias do governo com relação ou com respeito às doutrinas que são publicamente expostas. Kant não é contrário a isso. Ele está dizendo que tem que ter um controle do Estado sobre as doutrinas publicamente expostas. Pois a liberdade de bradar em público todas as opiniões tornar-se-ia perigosa tanto para o governo quanto para o próprio público. Então, Kant, claro, né, como diz o Ricardo, Kant defende a liberdade do pensamento, a necessidade de se pensar por si mesmo, mas, ao mesmo tempo, ele defende que é preciso pensar em conjunto, pensar com os outros, estabelecer regras para aquilo que é válido, né, no interior da expressão, que é válido enquanto expressão das opiniões, expressão do pensamento. Então, quem tem a liberdade irrestrita de pensamento são os letrados, são os eruditos. E aí, quem são os eruditos? Eu gosto da tradução para eruditos, você poderia pensar em letrados, né? Mas letrados a gente pensa muito naqueles que têm a capacidade de escrita, e não é exatamente isso, né? Os eruditos são, o Kant explica muito bem ali no conflito, os eruditos são aqueles que refletem, né, que estão ou dentro da universidade ou fora da universidade, são aqueles que detêm um saber e que debatem sobre aqueles conhecimentos, né, sobre um conjunto, Gelehrsamkeit, né, que é o que vocês traduziram por erudição. Que, enfim, eu gosto da tradução do Mourão de conjunto do saber. O francês também, acho que talvez seja mais intuitivo do que erudição, mas acho muito boa a tradução de vocês, porque não perde também você não separa, né, o erudito da erudição, né, a Geleta do Gelehrsamkeit. Então, Kant explica o que são os eruditos ali, né, quem são os Geleta. E nessa passagem ele apresenta os tipos de eruditos. Acho que também é muito importante, a tradução ficou boa em geral, né? Tem os eruditos que estão na universidade, dentro da universidade, que fazem parte das corporações, né? Aqueles que são as academias ou sociedades científicas, as academias de ciências, sociedades científicas. Não gostei muito da ideia de... vocês traduziram como... professores incorporados. Porque professores incorporados é ambíguo, né? Então, eu acho que professores de corporações ou professores que participam de corporações
em contraposição àqueles que não participam de corporações, né, para não perder a raiz do alemão também, né, que é zunftige Gelehrte e zunftige freie Gelehrte, né, aqueles que estão dentro da corporação e aqueles que estão fora da corporação. Eu não traduziria como eruditos incorporados e independentes. Acho que poderia ressaltar mais a ideia de corporação, né? Deixar mais imediatamente claro. Mas, enfim, nessa passagem que ele distingue os tipos de eruditos, vocês fazem um pequeno errinho, que é tão chato fazer isso, né? De erros de tradução, a gente deveria fazer tudo isso no privado. Assim. Vocês traduzem... Na verdade, são dois, né? Vocês traduzem öffentliche Lehrer, professora, vocês traduzem por docentes e professores. Eu acho que seria importante manter öffentliche. Exatamente porque é o cargo público, né? Professores públicos também fica esquisito, mas professores em cargo público. O Mourão diz mestres públicos e o Ferrier traduz por enseignant public. E também não é docentes e professores. O Kant está apresentando uma identidade, né? Ele só coloca vírgula. Öffentliche Lehrer, professora. Os professores são os öffentliche Lehrer. Então, acho que isso perde essa dimensão de que eles são figuras públicas. E depois a tradução de freie Lehrer ficou como eruditos livres e não como professores livres. E é bem a hora que a gente está falando dos tipos de eruditos. E é como se colocam como se o primeiro tipo de erudito fossem os eruditos livres. Uhum. Isso pode gerar um curto-circuito conceitual aí. Então, acho que esse é o caso de revisar, né? Colocar professores livres. O Mourão põe mestres livres e ensaiando. Que página que é esse do... Está tudo na mesma passagem. Acho que a página 49. 49. Academia 17. Deixa eu ver, não. É 47, né? Não, 49 e 50. Isso mesmo. E aí, por fim, o último termo relacionado a esse conjunto é o Gemeinwesen, né? E que é super Márcio também Difícil. É bem difícil, porque em alguns momentos é república. Em alguns momentos dá para traduzir por comunidade. No caso, na passagem da página 47, vocês colocam que é para o bem civil da comunidade, né? E seria para o bem civil da República. Para o bem civil da República, para o qual a religião é uma das mais importantes necessidades do Estado, da República, praticamente. Ou, pelo menos, comunidade política, que é como a gente tenta, pelo menos, especificar essa comunidade, porque a comunidade é um termo muito geral. Em geral, eu concordo, acho que Bruno também, Fernando também, em geral, a gente usa a comunidade para Gemeinwesen. Mas, no caso de comunidade dos eruditos, enfim, acho que eu concordo com a comunidade dos eruditos, mas nessa passagem especificamente, a ideia de república dos letrados é muito legal. Ele fala do parlamento. Ele tá usando a mesma metáfora política de autolegislação, ele diz exatamente, a comunidade dos letrados é aqueles que têm autonomia, que se autolegislam, né, que podem eles mesmos julgar sobre si mesmos. Então, ele está usando a ideia de república aqui. E aí, você fala comunidade de eruditos, você perde o sentido da metáfora política. Que não é grave, assim, eu
eu não sei o que eu teria feito. Mas República de Letrados ou República de Eruditos poderia captar... Mas você está falando daquela passagem no comecinho, é isso? Quando ele começa a escrever? Quando ele fala sobre autonomia. Uhum. Na época tem o francês République des Savants. No Mourão ficou unitário. Não, é República de Eruditos no Mourão, eu acho. Acho que eu não marquei aqui qual é a opção do... Mas, enfim, o Ferrier tem uma nota ressaltando, né, essa importância, que vocês até apontam para essa nota, vocês falam, olha, poderia ser traduzido, a gente poderia se referir a uma república de letrados, né? Mas é de fato um termo de difícil tradução. Acho que nessa passagem, especificamente, a ideia de república de letrados, ou de república dos eruditos, traz mais clareza, né, para essa metáfora política que a gente está transportando para dentro da universidade. Ele faz isso com tudo, né? Ele transporta para temporal, ele transporta para todos os lugares, ele usa essa mesma metáfora política. Então, acho que é isso. Sobre os termos, eu teria... Enfim, depois eu mando uma lista de coisas pequenas, de coisas que faltaram, mas eu queria usar um restinho do meu tempo para fazer alguns comentários e algumas perguntas sobre os anexos. Eu realmente acho que é uma parte importante dessa edição. Com relação ao texto do André, que realmente é muito interessante, né? Pensar a gênese do conflito, as várias versões e quais são as polêmicas, os dois éditos, né, de 1788, que eu acho que seria interessante, talvez não para esse anexo, mas já que você está pensando isso, né, eu queria te perguntar se não seria interessante voltar um pouco, né, e o Bruno faz um pouco esse percurso, né, voltar um pouco para os anos 80 também, para traçar as polêmicas que vêm lá do resposta à pergunta que é esclarecimento. O contexto da escrita do resposta à pergunta que é esclarecimento. Né? Porque o debate que acontece na Sociedade das Quartas-feiras entre 83 e 84, né, fim de 83, quando o senhor, né, lança a pergunta, né, precisamos primeiro definir o que é esclarecimento. Aí surgem mais de 70 respostas diferentes dos partidários do esclarecimento sobre o esclarecimento. Né? Esse debate já é um debate sobre a relação entre Estado e religião. E um debate sobre a liberdade de consciência, liberdade de pensamento, e a liberdade de expressão sobre as opiniões religiosas. Né? E liberdade de imprensa. Então, todas essas questões são conectadas e, enfim, se a gente for fazer um trabalho histórico mesmo, né, de ler todas as opiniões ali dos debates, recentemente eu li o debate que a sociedade faz, eu não sabia disso, certo conhecimento de todo mundo, mas quando alguém apresentava um texto na Sociedade das Quartas-feiras, esse texto era, cada um dos membros escrevia um comentário. Então, esse texto era circulado pela sociedade inteira, demorava 6 meses, e cada um ia escrevendo o que ele achava na sua própria apreciação do texto. Isso é realmente um debate escrito. Né? E eu li o debate exatamente sobre o texto do Munzen, que é um dos primeiros a responder o que é esclarecimento. Nesse debate, você vê claramente as posições. O Mendelssohn fala que tem que ser liberdade restrita para o grande povo. E o Klein, que a gente, né, o Kant era um grande esclarecido, ele fala, não, tem que controlar, porque é perigoso lançar as opiniões diretamente para o povo. Né? Então, principalmente opiniões sobre a religião. As declarações pessoais, né, também sobre a religião. Esse debate vem também a partir da publicação do Moses Mendelssohn, da Nova Jerusalém, né? Que também é lido pelo Kant. Então, o Kant está ciente desse debate todo. E ele, nas aulas sobre direito natural, menciona isso, né? Que
tem uma parte do texto que remete, do texto do conflito, que remete aos direitos de religião e de igreja, né? E nas aulas sobre direito natural, o Kant comenta que o Arendt propõe sobre os direitos de religião e da igreja. Nesse comentário, nas lições de direito natural, o Kant já apresenta a distinção entre uso público e uso privado da razão. E já apresenta essa separação entre dois públicos. Você tem o público geral, o público geral e o debate entre os esclarecidos, e o Kant diz, enquanto o professor de religião, enquanto professor em um cargo público, ele não pode dizer o que ele quer, mas enquanto letrado ele pode. Então essa distinção já está clara, e o Kant está reagindo a um debate que é anterior a isso que acontece aqui em conflito. E o Kant lá diz claramente que o soberano, né, quem está na figura do soberano, não pode proibir nenhuma religião, e principalmente não pode proibir a expressão ou a declaração da religião, em que as pessoas tentem convencer as outras sobre sua própria religião. Então, o édito de religião, né, como você próprio mostra, a gente tem uma passagem, não sei se eu copiei ela aqui ou não, nesse édito, ele diz exatamente o contrário do Kant, né? Ele diz que o súdito tem que guardar para si, você pode tem tolerância religiosa, tem liberdade de consciência, né? Mas o súdito, por favor, guarde para si opiniões particulares e se abstenha de difundi-las ou de persuadir os outros, fazendo incertos de sua fé ou extraviando-se delas. Então, a opinião do Kant, já em 84, é totalmente contrária. Quando ele se insere nesse debate sobre esclarecimento, então, dá para entender que ele tenha ficado com muita raiva quando veio a atitude de religião. E com relação à atitude de censura também, né? Você tem todo esse debate sobre a liberdade de imprensa, que também acontece ali nos anos 80, né, aqueles que defendem liberdade completa de imprensa, outros dizem, não, o grande povo não sabe de nada, né? Então, seria interessante também ver como ocorre essa transformação do pensamento do Kant, na verdade, uma reafirmação desse pensamento, mas de mostrar que essas preocupações deles são anteriores a isso. E aí, talvez, você tenha um princípio a priori para a organização do conflito. Então, esse é o primeiro ponto, né? Acho que traçar um percurso mais amplo. E o segundo acho que você já faz isso em certa medida no seu artigo, você fala que a liberdade de imprensa que acontecia no governo do Frederico II era relativa. Então, acho que é algo interessante de se pensar, que a gente fala, o Kant é o grande defensor da liberdade de imprensa, e o Frederico II, essa figura liberal, né, que permitia de grande tolerância religiosa e permitia a expressão de tudo, não era bem assim, né? Então, um estudo histórico interessante seria ver os éditos anteriores ou os decretos anteriores lançados pelo próprio Frederico II, que também admitem a censura, promovem a censura. Claro, o Frederico II trouxe o Wolff de volta, né? Ele permitiu o retorno do Wolff, falou, agora o pensamento não será mais cerceado, mas você tem né? Você tem todos os documentos oficiais que dizem o contrário. Inclusive, o texto do Frederico II, embora o Klein, o Ernst Klein foi uma figura muito importante para difundir a figura do Frederico II como como um monarca tolerante e que defendia a liberdade de imprensa. Então, no texto do Ernst Klein sobre liberdade de imprensa, ele coloca na boca do Frederico palavras que não são dele, né? Nos textos do Frederico, você vê o contrário. Tem um artigo do Daniel Torinho Pérez que chama atenção para isso. O Frederico II era a favor da censura e era muito severo em muitas de suas posições, principalmente com seus inimigos. Né? Então, acho que
não dá para a gente traçar com tanta clareza, assim, que era o Frederico II, eram as mil maravilhas, e o Frederico Guilherme II é o grande responsável por toda a censura. Acho que o próprio Kant aqui, é claro, em alguns momentos, que algum controle estatal é preciso ter sobre as opiniões, sobre claro, né, não sobre a expressão da religião, sobre a declaração da sua própria religião, mas o controle das doutrinas, em alguma medida, precisa passar pela seção estatal. Claro que no governo do Frederico Guilherme as coisas pioraram muito, né? Só acho que seria interessante também mostrar uma comparação mais fiel entre o que acontecia antes. E aí, nesse sentido, eu queria fazer duas perguntas também, já estou acabando, tá, gente? Vou fazer bem rápido, duas perguntas para o Gonzaga sobre essa reconstrução, exatamente, do Frederico, ser mais otimista com relação ao Frederico II, do que eu acho que talvez a minha opinião sobre ele. Claro, é um monarca esclarecido, muito melhor do que tem um posicionamento muito mais interessante, liberal, do que o Frederico Guilherme II. Mas você, em algum momento, lança uma tese especulativa de que a censura do Frederico Guilherme II contribuiu para a decadência da Prússia. Ou seja, essa limitação da liberdade de pensar teria como consequência a decadência do reinado. Não a única. Não a única, mas é um fator importante, eu diria. Um fator de peso. E aí eu acho que precisaria respaldar melhor essa tese, porque o sistema de censura, tudo bem, ele, principalmente com relação à censura religiosa, né? Não tinham mais liberdade de expressão, o texto é censurado, religião da censuração. Mas você já tem um processo de censura anterior também, no próprio reinado do Frederico II. Então, será que é uma diferença tão brutal assim, a ponto de ser um importante fator para a decadência da Prússia? Acho que precisaria ter mais base histórica para afirmar, né? E a segunda pergunta é com relação a... Acho que talvez isso vale até para os dois. Não, acho que mais para você, Gonzaga. Você disse que na época do Frederico Guilherme na época do Frederico Guilherme II foi marcada pela organização de sociedades secretas e pela maçonaria, né, que eram sociedades secretas de caráter místico e esotérico, né? Então esse movimento contra esclarecimento teria sido um movimento místico e ligado à maçonaria e sociedades secretas. Não só, mas... Não só, são fatores marcantes. Né? Sim. Você decidiu uma guerra. Bom, mas depois eu respondo. Mas, o que eu queria lembrar é... Não, termina. Esse é um movimento contra o esclarecimento. Mas o movimento de esclarecimento, se a gente pegar quem participa das sociedades parceiras, eram quase todos maçons. A Sociedade dos Quartoceiras era uma sociedade secreta, claro, você tinha a impressão pública, você tinha o Berlinische Monatsbrief, mas a impressão daquelas ideias, mas o modo de organização da sociedade é de uma sociedade secreta. Algumas coisas eram publicadas, mas muitas delas, por exemplo, as primeiras versões do Código Civil que foram discutidas na Sociedade das Quartoceiras, não podia ser publicidade. Então, eles faziam grandes discussões sobre os destinos, sobre os novos decretos, as novas leis, tudo que estava acontecendo ali na Prússia, porque eram pessoas muito ligadas ao Frederico II, mas aquilo não era propriamente público, não era uma discussão pública. Então, acho que talvez mediar um pouco mais, assim, não era tudo público. Não era tudo público. A discussão... Existem certos limites para a concepção. Você pode dizer que, por exemplo, entre a maçonaria e a Rosa Cruz,
existe uma diferença grande. Exato. E a favor do argumento dele. Mudou a Exato. maçonaria. A maçonaria mudou devido a... Bom, mas Sim, depois eu falo. mas o Pfister, tá? Grande defensor e amigo do Kant, né? Ele defende que a religião deveria estar imediatamente misturada ao Estado e que as pessoas deveriam ser ensinadas na igreja a serem bons cidadãos. Você tinha que ter um catecismo para mostrar como as pessoas, para mostrar a santidade da lei, como as leis civis são santas e fundadas em Deus. Luterano. Na igreja, sim, aí a luterana. Né? Então, claro, tem uma diferença grande, você tem um grau de censura muito maior, mas não dá para pensar também que os partidários do esclarecimento pregavam uma separação entre Estado e Igreja e que pregavam também a total liberdade de pensamento e de debate público de ideias. Enfim, só isso. Eu tinha uma pergunta para o Ricardo também, mas como o Ricardo não veio, eu vou mandar a pergunta por e-mail. Então é isso, gente. Obrigada. Muito obrigado pelos acompanhamentos. Nós estamos aqui que nem escoteiro e grupo de elite da SWAT. Nós somos escoteiro e Fernando, Bruno, a Monique, Suzuki. Nós estamos aqui de escoteiro. Ajudante de escoteiro. Ajudante de escoteiro. Vocês já são gente grande. A diferença entre o conhecimento que vocês têm, o trabalho, que já prestaram para a sociedade e vão ainda prestar bastante, é brutal. Então, nós estamos aqui dando uma... Vamos tentar, né? Nós estamos começando com a tradução. A primeira coisa que eu acho importante é que qualquer agradecimento para o Ricardo é pouco. Pouco. Pelo que ele fez com a tradução. Né? Ele propôs, assim, a gente frequentou o grupo dele, os integrantes ajudaram demais também, debatendo. Ele deu uma matéria sobre a tradução, onde debateu também, ajudou a formular a feição da obra, que tipo de nota, se até anexo, porque o meu anexo foi um seminário que eu apresentei, a matéria dele, e depois dei uma mexida, assim, aí. Então, todo agradecimento é pouco. Acho que isso é a primeira coisa que eu ia falar. E não sei se eu respondo essas coisas, mas... Deixa eu colocar aquele roteiro. A gente fez um roteirinho para explicar. Mas primeiro as questões da... né? Depois... Quanto aos erros, eu acho que a gente acolhe todos, né? O apontamento, e espero receber esse documento para, eventualmente... essa coisa do Guimarães Vezes, eu acho que foi um problema... que aconteceu a mesma coisa com o Absist, que a gente foi muito rígido, assim. Absist várias vezes ficaria muito melhor ponto de vista. A gente manteve o propósito todo para padronizar, não precisava. Eles precisam um pouquinho mais laxo com isso. Mas eu acho que aconteceu isso, né? Porque a gente pegou uma passagem na notícia dos costumes, eu acho, que o Kant diferencia em mais vezes sentido lato e sentido estrito. Mas aí a gente aplicou em tudo, assim. Então, talvez não fosse o caso mesmo. Você ficar um pouco mais... Isso aconteceu com outros termos também, né? Eu acho que foi muito rígido algumas coisas. Eu sou favorável à patronização. Assim, eu sou, pelo meu glossário ali, vocês podem ver o grau de obsessão, mas em alguns momentos... sim, eu também, mas... Dá para... Na segunda crítica, você usa existe como proposta e ponto de vista, às vezes, também, né? Acho que a gente onde encaixa melhor. Isso também. E quanto ao anexo, é que as ideias são muito boas, mas eu acho que eu não pretendo mais mexer nessas coisas, sabe? Para ser bem sincero, né? Sei. Não, para ser bem sincero. Isso não, a gente joga para a plateia que tem alguém querendo estudar. Deixa eu falar um pouco do anexo, mesmo sendo o seu anexo. Claro. Eu não concordo com você, Monique. Ainda bem que não é a primeira vez e eu estou vivo, quer dizer que dá para fazer isso. Né? Eu acho que, ao criticar, falar mais de antes daquele momento, eu acho que você acabou perdendo o aspecto principal da contribuição que ele está trazendo, que eu acho que é uma contribuição filosófica extraordinária,
que é a unidade sistemática. Então, o debate... Mas isso está só sugerido. Isso não é... Não, mas eu acho que ele inicia isso. É um anexo, são 20 páginas. Né? Mas eu acho que a questão-chave que ele pegou e que ele está chamando a atenção é que, apesar de ser feito em tempos diferentes, textos diferentes, sobre situações diferentes, inclusive situações políticas diferentes, existe uma armação ali que permitiu, inclusive, que seja publicado junto. Né? Para mim, essa é a questão do anexo dele. Não, mas eu concordo com ele. Eu até acho que, olhando para os textos anteriores, dá até para corroborar essa ideia de que o Kant já está pensando né, a questão da relação Estado-religião de maneira sistemática e também os outros sítios. Que a própria centro da universidade é a união. Né? Que ele está dizendo assim, a união no sentido de não é união sem debate, não é unanimidade, né? Sempre burra, mas é uma união do debate, no debate. Né? Bom, mas eu submeti a colher no seu... Não, pode meter a colher. E aí, vocês têm aí agora... Falta falar sobre a gente pode extrapolar um pouquinho, porque atrasou muito a nossa discussão, e a gente não vai perder porque começamos mais tarde. A gente quer ouvir vocês. Eu queria só falar um pouco do histórico antes de entrar no... Né? Só uma coisa, eu vi o Gemein-Wesen aqui no começo do porão, a pior coisa que é entidade coletiva erudita. Sobre o anexo histórico, eu fico muito contente que pelo menos alguém leu. Isso eu acho ótimo. É a primeira pessoa que me faz algum comentário sobre o anexo histórico. Né? E aí eu preciso dizer o seguinte, olha, eu não sou historiador, apesar de até gostaria de ser. Gostaria muito, acho que é um assunto fundamental, mas a ideia é um panorama. Né? E eu acho que a questão-chave do panorama é mostrar que, naquela época, os Fredericos seguem uma certa lógica histórica, vamos dizer assim, que é, depois que eu fiz esse anexo, eu fui estudar porque eu estou trabalhando com direito público. E o direito público exige um conhecimento muito maior da sociedade, da história, muito maior. Então, eu estou aproveitando o trabalho que eu tive para fazer o anexo aí, e eu estou trabalhando com um negócio. Depois eu quero conversar com ele também e com o Diego, que eu acho que aí nós temos diferenças também. Eu acho que isso é bom, né? Tem que ter diferença, né? Senão, viva a diversidade, ou la différence. E aí a questão que é o direito público e o fato de que esse direito público ele depende muito de como que nós vamos analisar a lógica que está ocorrendo com o cameralismo. Só que o cameralismo, quando eu comecei a estudar, achava que era o cameralista. Tem uma palavra cameralistique, que é uma palavra, e tem outra que é cameralisme, é outra palavra. E a gente fala, não, não é. Que é o seguinte, o Conrad, que eu estou usando, eu estou escrevendo agora a tese de doutorado, estou na fase final. O Conrad, por exemplo, que é um cara que eu gosto muito, ele fala, olha, o cameralismo é a versão alemã do mercantilismo. Além de ter também cameralismo como categorias, como corporações, os cameralistas fazendo lobby lá nos Fredericos, né? Aqui é tudo Frederico, todos são Frederico. Né? Então, o cameralismo, quer dizer, quando a gente entra nessa panorâmica histórica, eu dou um peso brutal para o Canton System e para o General Directório. Porque essa é a alma do cameralismo que mais tarde vai permitir a sociedade industrial, que é uma quebra dos locais. E quem viveu, eu trabalhei com empresas alemãs muitos anos, sempre ia lá e tal, quem vive, sabe o que é o Dorf, né? Quem viveu um pouco a Alemanha, você morou lá, sabe o que é a força do Dorf na sociedade alemã. Eu tinha amigos que eram altos cargos, moravam no Dorf. E não saíram, porque lá tinha lá uma espécie de política interna, a Stammtisch, né? Onde se resolvia tudo, numa mesa de bar, tomando cerveja de boa qualidade, para resolver os problemas daquela comunidade. Né? Então, a ideia desse anexo é fazer uma panorâmica, né? Muito mais como se fosse um jornalista, tivesse não como historiador que está tentando levantar uma tese
histórica. Só que agora, ao trabalhar com a tese de doutorado, eu estou percebendo que eu não aprofundei mais, e na época eu não tinha esse conhecimento, e ainda acho que não tenho, o próprio cameralismo e o processo de transformação de uma sociedade totalmente agrária, como era o século XVII, e no final do século XVIII ainda fica 68% agrário. Quer dizer, não se completou. E isso explica, em parte, o não ter um parlamentarismo, por não ter uma sociedade mais dividida, os nobres ainda mantêm, quer dizer, a quebra dessa estrutura da igreja, e aí eu chamo a atenção para o artigo da apresentação do Ricardo, porque o Ricardo mostra o que está acontecendo, né? E eu acho que a apresentação, que muito nos honra, ter um texto, eu trabalhar no texto e, de repente, o Ricardo Terra escreve uma apresentação no texto que nós traduzimos, né? E não só, ele participou da tradução, das reuniões e tal, que eu quero explicar aqui rapidamente, como é que foi montado, né? Então, só para dizer assim, eu tenho hoje um conhecimento maior do cameralismo, que eu acho que falta um pouco como um fio condutor ali, que é essa transformação socioeconômica que vai dar depois, na Alemanha, a industrialização na metade do século XIX. Né? 1940, entre 40 e 60, por exemplo, todas as grandes empresas que nós conhecemos hoje, BASF, sim, todas essas empresas aparecem ali nesse momento e geram uma das maiores estruturas capitalistas da história da humanidade. É um negócio impressionante. Bom, mas aí como é que eu queria falar um pouco da nossa... Não sei se responde, mais ou menos. Eu acho que nós temos algumas diferenças na relação, mas eu concordo plenamente com você que o Kant é elitista, não é democrático. Eu concordo. A mulher não participa nada. O empregado, então, no direito privado, a gente vê as três coisas. Só no contrato, que é o segundo elemento do direito privado. No contrato, aí é igual com igual. O outro está vendendo uma terra, o outro está comprando uma terra. Aí é igual para igual. Tirando o contrato, a mulher, o empregado e o filho, dá vontade de falar uma palavrão aqui, não vale nada. Não tem peso nenhum. São animais, níveis animais. Um pouquinho acima dos animais. Porque o filho ainda pode virar futuramente, né? A mulher é a mulher. Só no caso de algumas viúvas que elas tinham alguns direitos que a lei permite. Então. E aí, quando você falou bom, mas deixa eu voltar, então, rapidamente, apresentar. Eu queria dizer assim, que o trabalho nosso foi um trabalho coletivo. Tá? Primeiro que foi o Ricardo Terra que deu a ideia, que nos convidou, foi o grande estadista Costa Matos, né? Parece o nome de um cruzeiro, assim, Costa Matos, deve ser um luxuoso, tal, né? O Fernando abriu as portas para nós. Quando eu falava de Fernando com a editora, com o João, né? O João. Falava com o João, eu ia fazer uma piada com o João, que é o João Cris, que é de rastejar, falar isso. É a primeira vez que eu sou rastejante, mas geralmente o autor é um rastejante perante o editor, agora é o contrário, o editor que é rastejante. Eu não fiz essa piada que poderia não dar certo, né? Bom, então, essa estrutura que nós montamos foi assim. Primeiro, foram você e o Ricardo que possibilitaram isso. Aí, antes, eu vou falar aqui, Monique, primeiro você como desbravador com as duas críticas, traduzindo as duas críticas, um trabalho desbravador, o primeiro e tal, e a Monique fazendo uma obra-prima, né? Uma obra-prima, né? Que é uma coisa... E ela, que de repente, vai ser debatedora aqui com a gente, ela é uma oportunidade mágica. Para mim, porque você sabe que traditore... Ela não gosta dessa piada, eu já fiz para ela essa piada. Tradutore, traditore, e ela trenditora. É um galo anglicismo que eu fiz. Ela é uma trenditora, ela marcou uma tendência, uma trenditora. Ela marca. Eu fiz essa piada há 5 anos atrás, ela não gostou, mas agora está um pouco mais. Aos poucos, as piadas aqui na água mole, pedra dura. Bom, então, nós fizemos todo esse trabalho. Primeiro, o grupo do professor Maurício Caino, foi nele que nós nos conhecemos, que nós debatemos 1000 coisas e tal. Participamos da tradução dela, fizemos sugestão, tivemos a petulância de fazer sugestões para a tradução da Monique, né? Depois, o professor Ricardo tinha um grupo também, acho que tem esse grupo ainda, né?
que era também participou. Nós apresentamos o Luciano, por exemplo, brigou com a gente, nós brigamos um negócio de sumo bem. Ele foi trazer, ele estava fazendo uma tese sobre o sumo bem e achou que nós não estávamos entendendo a parte moral. Nós quebramos o pau isso há 5 anos atrás, 4 anos atrás. Depois, o grupo foi também, tivemos uma reunião no ABC que nos ajudou muito sobre tradução, que ele estava discutindo um texto dele. Aquele dia, acho que ele nasceu como tradutor, o André, porque foi uma reunião maravilhosa, estava vocês dois e o pessoal do ABC, e onde até eu discuti com o Fernando Matos, negócio de Wurfen, Werfen, que se era um dado, se o dado, a diferença entre... Aí você falou, não, mas o Werfen é um Werfen, mas tem a ver com acaso, tem a ver também. Nós fizemos uma discussão que você nem lembra mais agora, mas eu voltei e falei para os meus colegas lá, aquelas coisas, roda de bar. Eu fiz uma conversa com o Fernando Matos sobre a tradução do Kant. Depois foi a sinuca depois. A sinuca. Pior que o cara, além de ganhar na tradução, ganha na sinuca. É uma desgraça. Bom, então, eu queria enfatizar isso, o trabalho coletivo. Segundo, nós brigamos com a editora, nós sentamos o pé, porque toda hora que falava o nome do Fernando lá, aí o João, Fernando. Então, realmente, o Fernando, dentro da Vozes, é uma voz impressionante dentro das vozes. Voz em voz é redundância, isso é positivo, reforça, né? E aí, então, o que aconteceu? Nós brigamos, nós falamos, olha, tem que ter apêndice, anexos, tem que ter notas pacas e tem que ter uma apresentação do Ricardo Terra, porque é o cara que mais entende do conflito universitário do Brasil, na minha opinião. É o cara que mais estudou, foi membro do Comitê Universitário da USP, né? Fez a proposta. E o Ricardo é um cara que entendeu profundamente o problema atual desse negócio de mérito, né? Essa falsa ideia de mérito. Faz 10 papers. Você fez 10 papers desse ano? Não fez 10. Então você vai ser rebaixado, não vai ganhar o salário, você vai ter o corte de 10%. Isso tudo o Ricardo deixa muito claro. E ele separa a universidade Humboldtiana da universidade kantiana, coisa que muita gente não faz. Às vezes o Humboldt tinha aquilo que você falou do Frederico II. Tá? Eu desço o pau, não sei por que você ficou com essa impressão, eu desço o pau do Frederico II e conto do Voltaire. Que o Voltaire não deixava o Voltaire sair, ele prendeu. Ele prendeu o Voltaire. Então, a gente estudou em relação a toda essa dinâmica e a editora mandou um contrato mandou um contrato para a gente assinar, na verdade. Não acho que foi maldade. Ele não quer entrar nisso. Mas não, mas... Ou seja, nós brigamos para ter nota, para ter e tal, e eu acho que esse foi outro critério. E a questão da apresentação, nós batemos o pé. O Ricardo, ele realmente ele discutia num detalhe. Ele discutiu conosco sobre público, esporte de público. Nós aqui não aproveitamos totalmente, porque não era tanto tempo, a gente encontrava uma vez para cada 15 dias. Então, só queria ressaltar isso na tradução, que ela foi discutida, debatida, ainda tem, como a própria Monique mostrou, tem várias falhas, tem problemas, mas é um trabalho realmente coletivo. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, que eu acho que a tradução, e além de tudo que tanto o Suzuki como a Monique falaram da tradução, ela tem uma coisa que o Ricardo sempre fala para nós. Nós criamos o vocabulário filosófico português. Nós estamos criando vocabulário. E na hora em que a gente traduz, como é tradutor, tem jeito, você falou, vai estragar, vai. E aí vem a nossa formação, o jogo de palavras que a gente tem que criar, tem que inventar, às vezes até improvisar. Isso está sendo uma criação. A cada vez que eu faço uma tradução, eu estou, na verdade, recriando, num sentido, a obra. Então, é isso que eu queria falar. Você quer acrescentar alguma coisa no nosso trabalho? Brigamos muito? Brigamos muito. Muitas revisões de uma cruzada, né? Mas tem que ser na disputa mesmo. Sim. Eu falo só isso, eu acho. Não sei se tem mais. Tem tempo, André. Pode falar. O Gonzaga também, se quiser acrescentar coisas, não fiquem acanhados, porque uma coisa que a gente aprendeu aqui com o Ricardo Terra também, né, é que somos iguais. Nós não estamos
né? Nós não somos nível superior, mesmo já tendo feito uma produção. Eu acho que eu lembro que quando eu entrei, não tinha nem mestrado, né? A gente entrava sem mestrado, todo mundo falava, você é igual a qualquer um. Então, a gente está nessa mesma condição. Então, vocês podem ir pensando, então a gente aproveita, alguém faz as questões, e aí, enquanto vocês quiserem pensar também sobre o que vocês quiserem falar, né? Eu tenho primeiro uma questão que é bem genérica. Eu, né, confesso que eu, infelizmente, até hoje achei que ia poder comprar a tradução aqui na quarta-feira, mas não tem. Mas, enfim, eu ainda não li. Né? Então, é uma pergunta bem genérica. O Monique foi, pincelou alguns conceitos, né? Sugeriu aí, problematizou uma coisa ou outra, já bem tecnicamente. Eu queria só que vocês falassem um pouco do processo de teste da tradução, no que diz respeito ao cotejamento com outros textos da filosofia política, ou né, vamos chamar assim, teoria do esclarecimento. Porque, né, se é verdade que a gente só tinha em português de Portugal, né, e a Monique mostrou como o texto de vocês chega melhor, pelo menos para nós, né? Só queria que vocês comentassem, se vocês leram bastante e fizeram o trabalho de cotejar com, né, a português da 70 ou, por exemplo, com outros textos já, seja com a Rechteslerer, seja com, né, os textos de filosofia política menores. Posso falar? Esse trabalho de cotejamento era na hora da revisão, porque aí tinha cruzando as partes, né? Aí um ficava a cargo de revisar alguma parte dessa revisão era comparar com o alemão e cotejar com as traduções. Então, ao final do trabalho, digamos, né? É que isso teve várias versões de várias partes diferentes. Três versões. A introdução estava pronta muito antes do resto, mas aí o cotejamento ele acontecia nessa hora. Ele marcava, né? Estava em comentário, depois a gente discutia e era na briga, né? Quando ia junto ver. E esses outros textos, porque tem muitos trechos que são paráfrases do Kant de outras obras, né? Na teologia tem muito isso, na introdução também. E a gente acabou colocando em nota, eu acho, esses textos. Tem uma passagem que é igual do Wolff também, que é lá da filosofia, que pega na cauda do vestido, né? Eu acho que era isso o projeto. Mas várias revisões, assim, cada revisão tinha um cotejo, né? A do Ferrier a gente pegou depois só também, então foi lá para a terceira, segunda revisão que a gente usou do Ferrier para talvez só comentar que a nossa ideia, e aí você vai dizer, bom, pode ser extremamente pretensioso, né? Mas a nossa ideia é o seguinte, quando alguém faz uma tradução, seja ela nessas línguas que nós conhecemos, francês, italiano, espanhol, português, alemão, inglês, línguas, em polonês eu não consigo, holandês é muito difícil, ela no holandês deve ser tranquilo. Mas a gente percebe o seguinte, que nós temos que fazer melhor, eu acho. Se já foi feito, se alguém já fez, eu tenho que fazer melhor. Então, a nossa preocupação, quando cotejava, era, primeiro, ver se estava certo ou errado, mas, segundo, tentar fazer melhor. Né? Tentar fazer melhor. Modéstia à parte, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa. Modéstia à parte, eu acho que está um pouco melhor que a do Mourão. Eu acho. Além da questão regional. Além da questão regional. A Mary Gregor também, né? Usamos bastante a Gregor. Mas ela suprime muita... Ela suprime... A gente suprimiu um pedaço, acabamos de descobrir, né? Mas a Mary Gregor foi o Bruno que falou, né? Algumas traduções inglesas tem um pouco... A Gregor é bastante adaptada. Se eu conferir aí eu deixo de lado. Se a tradução tem muita adaptação, lógico. Muita adaptação. Mas, muita. Sabe, ela foge do texto. Foge. Mas eu vou defender a Gregor, porque ela é boa de conceitos. A estrutura da frase, ela mexe bastante, mas, em geral, ela dá algumas ideias de conceitos. É uma tradição de tradução, né? Eu acho que se for comparar com as traduções mais antigas para o inglês, a Gregor é uma evolução, porque ela já respeita um pouco mais o texto alemão. Eu disse, né? Mas ainda forte, não né? tem certo e errado. São escolas diferentes. Eu vejo que a escola de língua portuguesa ela é mais literal. O próprio Arthur Mourão. O Mourão é um ótimo tradutor. E ele é muito literal. Você percebe
Mourão, ele se baseia numa edição francesa, geralmente. A edição francesa adapta, ele não adapta. Então, o Mourão ele faz um trabalho sensacional para época. Por exemplo, a Monique brincou, falou assim, às vezes eu volto para o Mourão. Falo, não, porque tecnicamente a sua tradução é muito superior. Mas o Mourão tem todos os méritos possíveis, porque ele ajudou a estabelecer um vocabulário o volume de coisas. Volume? E disponibilizou o acesso online de vários dos textos políticos, que ajuda muito. É verdade. Todos, praticamente, todos. Né? Hoje em dia, né? Vende para quem quiser comprar, mas tem tá livre acesso. Tem só algumas considerações. Eu li parte disso. Barre com o bebê cerveja e deu um pouquinho das faculdades. E aí, de fato, foi uma surpresa muito boa, né? É bastante fluido a discussão de vocês, bem compreensível. As frases maiores, elas estão muito bem organizadas. Então, assim, a minha impressão foi muito boa, né? Embora eu não tenha feito nenhuma comparação minuciosa com o texto alemão, mas a impressão que a gente tem ao ler é que, de fato, você está entendendo tudo muito bem. Me surpreendeu também a forma como foi tudo apresentado. Né? É uma tradução crítica, tem um ótimo estudo introdutório, e aí eu quero destacar aqui também, né, que o professor Terra, ele cita o Diego, o professor Diego, que é um artigo ótimo sobre Tomás, e Tomás, ele é o professor dentro da reforma universitária da Alemanha, bem como então, traz várias dessas questões do artigo do Diego para construir toda a argumentação até chegar no faculdade. Achei isso muito interessante. Assustei quando eu vi os anexos, eu fiquei pensando, qual é anexo Kant? Por isso a palavra. Aí depois logo eu percebi que não era do Kant. Agora a questão principal que eu quero que vocês me ajudem a refletir sobre isso. Logo eu percebi que tinha um aparato crítico, né, o que me surpreendeu, porque a Vozes tinha né, espero que isso já se passasse, essa tendência em Fernando e a mãe conversaram comigo antes, disseram, né, de não gostar de aparato sobre isso. Parece que eles estão mudando a perspectiva. Então, eu vi várias notas, né? E aí eu comecei a ler, falei, tem nota de... Aí fui para o final da página. Só que eu tenho um grande problema com nota de fim de página. É um caos para mim. Porque aí eu ia no fim da página, eu perdi a página total. E aí, eu fui fragmentando o meu raciocínio. Fiquei pensando, até que ponto a gente consegue trazer essas notas para o texto. Por exemplo, Fernando e a Monique fazem breves apontamentos no texto. A gente tem um problema no texto. A gente faz grandes notas de rodamento no texto. E aí, gerar uma conclusão com as notas do autor. No entanto, para minha leitura particular, eu prefiro 1000 vezes me confundir ali na página do que eu ter que ficar. Torna a leitura num formato digital impossível. Porque como é que você vai ficar no formato digital indo lá, voltando? Então, o mesmo arquivo 2 vezes, deixando nas notas. Boa ideia. Mas eu nem pensei nisso, porque me deixa eu olho para aquilo e assim, não vou ler notas. Então, é só uma coisa para a gente pensar, né? Se seria mais adequado trazer essas notas no texto mesmo, né? E deixar o leitor ali apenas, né, olhar na própria folha, ou se realmente é adequado a gente trazer isso para a nota de feedback. Tá? Então, acho que é só uma questão para a gente pensar. Acho que é importante. Isso é um problema. Esse é um problema. Eu preferiria não ter no final também. Misturar nossas notas, eu acho. Foi essa razão do final. Sim, tudo assim, não tem nada de. Posso fazer um comentáriozinho? Assim? É que, assim, adorei também o trabalho de vocês, porque eu acho que o Gonzaga e o André, acho que a Monique está de acordo, né, Monique? Que é uma coisa que cada vez mais, acho que o Bruno também está de acordo, né, Bruno? Que cada vez mais
não dá para estudar o Kant, mas não dá para estudar os outros filósofos sem história. Então, o que vocês fizeram também é uma coisa, talvez até mais no caso do André, porque no caso do Gonzalo, tendo a filosofia do direito aí, vai ter que lidar com a história também. E como você falou, né, Gonzalo, você não é historiador. E esse desdobramento precisa fazer, então, no caso do Bruno, é paradigmático por isso. Você tem que fazer um trabalho filológico, histórico, né, para produzir. Então, por isso que eu achei que vocês já são cachorro grande, como diz, porque, de fato, vocês entenderam que a lógica é essa. Provavelmente pelo Ricardo, né? O Ricardo teve, sobretudo num caso como este, né? Que vocês tiveram que entrar e se aprofundar no conhecimento histórico. Mesmo que tenha alguma falha, porque a gente não é historiador, né, a gente vai ter que se desdobrar para poder fazer esse trabalho que vocês fizeram. Então, acho que isso também é um ganho muito grande e legal que vocês brigaram com a editora para ter isso. Né? Eu acho que é realmente... Pode abrir várias portas, né? Sim. As próximas edições serem edições críticas. Vou comentar duas coisinhas também. Eu acho que a Manu pegou um ponto que é assim, a palavra erudito, ela tem um problema, um pequeno curto-circuito, né? Não está errado, obviamente, mas se você pensar a diferença entre o que pensa por si mesmo, né, e a ideia wolffiana de conhecimento histórico, que é o conhecimento erudito, então o erudito não cabe nunca. Entendeu? Então, aí teríamos que pensar uma solução que deixasse, não ter essa ressonância. Claro, está distante, mas não está tão distante assim, porque o erudito é aquele que não pensa também. No caso, inclusive, do Wolff. Né? O Wolff já fala, então seria o caso de pensar uma outra solução. Eu acho que até letrado talvez seja melhor nos contextos. O problema é que, assim, a palavra Gelehrte, ela tem este lado, que a Monique apontou muito bem, que é a república dos letrados. Em francês, na época, République des Savants, que é muito mais interessante, porque o savant é, ao mesmo tempo, cientista. Né? Então, essa ambiguidade é que a gente não vai ter, a gente não vai conseguir encontrar em português, né? Porque ele é, ao mesmo tempo, um letrado e um cientista, alguém que sabe, porque está dentro da academia, ele é o cara, é médico, né? Então, mas erudito também. Claro, mas tudo bem, é só botar uma nota, não confundir com o erudito da erudição que não reflete, né? Que é uma erudição só. A outra coisa que eu gostaria de comentar, mas é um comentário assim afetivo meu, né? Porque mexe com Faz o quê? na 126, mas é o título também, que é o Hufeland, ele fala sobre o poder do ânimo, estou de acordo com a tradução por ânimo, né? Do ser mestre de seus sentimentos doentios. Meister aqui, porque ficou mais bonito em português. Como é que você vai ser mestre de seus sentimentos? Tá? Não é bem o sentido do Kant, né? Ele é senhor dos seus sentimentos. Porque é quase como se você for mestre dos seus sentimentos. Você está ensinando e não controlando. É verdade. Né? Então, verdade. É bonito porque você não pode ser o mestre dos seus sentimentos. Você tem que ser o senhor. Mas isso é legal porque a mestria, né? O Meister aqui, na verdade, vocês têm razão também. Porque, na verdade, como o próprio Kant está dizendo ali, tem que ter tem que ter o estoicismo. Então, tem que ter um controle, mas tem que ter uma sabedoria ali porque senão você acaba no comodismo, que é o que ele está negando, né? Agora, esse trecho é muito interessante porque a Monique pode ajudar, né? Acho que é mais a seara dela, é que é talvez a única vez que provavelmente o Kant fala na primeira pessoa. Ele tem que falar de si, porque a experiência do controle de si, por isso que você não pode ensinar, né? Você não pode ensinar, você tem que ser um senhor, você tem que, ele está dizendo assim que a gente tem, porque você não pode ouvir o outro, neste caso. Então, ele vai ter que falar da experiência própria. Você tem que falar dos seus sentimentos.
Como é que isso... Por isso que ele está usando a primeira pessoa. Está usando a primeira pessoa. E é uma coisa importante, por quê? Porque aí é um momento que a gente está na velhice, mas ele estudou medicina a vida toda. Ele sabe o que é medicina, né? E porque aí vocês, depois que vocês forem ler de novo, vocês têm uma diferença entre Fühlen e Wissen. O que eu sinto e o que a medicina sabe. É essa passagem que é também uma passagem aufklärer, né? Por quê? Porque o sujeito, quando ele sente o bem-estar, pode ser falso. Porque você pode ter um problema que você não está sentindo, né? E essa passagem é muito importante porque o Kant ele aprendeu lá nos anos 60 que o bem-estar não se sente. Você não sente o bem-estar, você não sente, inclusive ele tem uma passagem que fala, você não sente a vida, né? E aí é bonito, por quê? Porque como é que então a gente lida com isso? Aqui ele retoma, diz, não era talvez bem assim como eu imaginava. Por quê? Porque você pode estar se sentindo bem e ter uma doença natural, que você vai morrer dela, não é? Mas já é doença, né? E a beleza tá porque o que ele está dizendo. Então, como é que eu posso me exprimir sobre isso, né? Como é que eu posso falar desse sentimento que eu tenho que controlar? Porque eu não estou sabendo exatamente o que está acontecendo comigo. Tem essa equação aí, ele está nesse registro. O que é legal? É legal porque, de algum modo, saber exprimir o sentimento é o fundamental aqui também. Mesmo que isso tenha essa complicação de que ele tá dizendo, olha, lá atrás eu pensava assim. O bem-estar, você não sente o bem-estar, né? Ele vai dizer. Seus órgãos estão funcionando perfeitamente, né? E é legal porque ele usa uma expressão que é muito bonita, ele cria. O Kant, a gente sabe lá estudando Foucault, que não... as classificações de doenças mentais eram muitas, e ele trabalhou com isso, né? O que é legal é que ele criou, lá, vocês, na hora que ele traduz, ele fala da hipocondria. Tem a hipocondria natural e tem isso que eu chamo de hipocondria vaga, que é quando você não sabe o que é a doença que você tem. Você chega para o médico e fala, né? Então, veja que é bonito essa passagem de um sentimento privado, que é você que tem que saber. Por quê? Ele aprendeu com Krüger, que era o médico que ele lia, que tinha lá, inclusive, na casa dele, no biblioteca, que ele fala assim, o hipocondríaco é o cara que deixa o médico maluco. Por quê? Porque ele, imaginariamente, está sentindo algo que ele não sente. Então, ele lê alguma coisa, né? E ele vai lá para o médico, ele tem a síndrome de simpatia de sintoma. Ele está sentindo aquilo que ele não sente, né? Mas veja como a lógica é bonita. Por quê? Porque ele chega perto do Wittgenstein, né? A doença é uma questão privada. Mas como é que isto pode se tornar um saber público? Como é que você pode comunicar para o médico, informar para o médico aquilo que você está sentindo? Ainda mais numa época que não tinha diagnóstico, né? Então você deixa o médico maluco. Mas olha, esse texto, tudo isso, ele está retomando essas ideias, falando, olha, como é que você passa desse sentimento privado, do seu bem-estar que você está sentindo, para esta condição. Isso é bonito por quê? É bonito porque esse tal de sentimento que ele está aqui, quando ele usa, por exemplo, essa condição vaga, né, do hipocondria, ele está usando algo que ele usa na antropologia, que é o sentimento vago. Nós temos o nosso sentimento vital, para o Kant, é um sentimento vago. Porque, por exemplo, quando você sente cócegas, onde você está sentindo? Você acha que é num determinado lugar. Um arrepio, né? Você está sentindo no corpo todo. Frio, onde você sente, né?
Então, é bonito porque esse sentimento vago é fundamental para saber o seu estado. É o sentimento vital. Ele aprendeu com os vitalistas e que, de algum modo, vai dar no quê? No sentimento de prazer e desprazer, que está na crítica do juízo. Né? E aí é uma coisa legal, por quê? Porque quando você vai lá na crítica do juízo, o sentimento de prazer e desprazer está ligado com o quê? Com o senso comuns, que é a você pode comunicar em geral. Então, mas veja que se o melancólico, essas pessoas que têm doenças mentais, eles não conseguem se comunicar de algum jeito. Por quê? Porque o equilíbrio do sentimento vital está comprometido. Né? Então, e aí o que o Kant, aqui ele está voltando a toda essa, está dizendo, olha, a relação que você tem com a medicina é uma relação da passagem do que você sente para a passagem do saber. Né? E faz toda é sistemático. Comunicação. Sim, porque tem que ter uma comunicação daquilo que você... E é bonito, então, porque ele tem que falar na primeira pessoa. Este é o meu processo. Esse é o meu processo e eu tenho que explicar para vocês. Mas eu não posso dizer que isso é verdade. Por isso que ele fala. Vocês têm que ver se isso está acontecendo. Você mesmo. Isso. Né? É um gênio, né? É um gênio. Né? Aí, quando fala isso com o wittgensteiniano, fala, olha, já está lá no Kant. Né? A ideia de sentimento privado da dor. Mas não é brincadeira, não é interessante. E esse texto é muito compacto. Muito. Não, mas é uma coisa assim... Em uma frase dá para você fazer muito. Exato. Mas aí, o que eu estava falando, o Bruno acho que falou, os textos de antropologia e vocês pegaram uma pedreira, justamente. Por quê? Vocês estão traduzindo uma coisa, sei lá, se você pegar a lógica, né? Vai ser mais fácil. Então, estão de parabéns. Obrigado. Prazer, viu? Legal. Alguém tem... ter chegado até vocês aqui. Muito bom. Beleza. E o Virtual English? Então. É que é muito técnico, né? Já estamos... Agora tem... Às 7 a gente volta? Para a gente brincar. Tá falando mal, se não quiser. 7h30? Então, 7h30. Dá tempo de ir à feira, comprar uns livrinhos, comer um pastel. Tem legal a Bíblia do Lutero, comparando com a Latina, cheguei a apresentar aqui, não é à toa. Legal. Vocês falaram um pouco. Qualquer tipo sobre uma técnica de Vox família e Vox Vox família e Vox. Vamos para a família.